Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que aqui nos encontramos mais uma vez, neste ambiente virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. Por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, a este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a este Pai que constantemente nos oferta oportunidades. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos deixou de forma exemplificada e por constantemente nos enviar os seus mensageiros para nos auxiliarem em nossa caminhada, nos trazendo constantemente esclarecimentos ou ampliando estes esclarecimentos, jogando luz sobre os ensinamentos de Jesus para que possamos entendê-los. Agradecemos a estes espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa caminhada evolutiva. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes para juntos, mesmo à distância fisicamente, mas juntos aqui neste mesmo ambiente virtual, refletirmos acerca destes ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Muito obrigado pela presença, pela participação, pelos comentários, pelos compartilhamentos, nos auxiliando assim na semeadura da boa semente, levando luz a outros irmãos e irmãs de jornada. Porque quando você realiza um compartilhamento com um amigo, com uma amiga, você não está fazendo propaganda deste trabalho humilde que estamos realizando. Você estará levando luz ao coração daquele irmão, daquela irmã, que com certeza está precisando desta mensagem. Então hoje aqui nos encontramos, mais uma vez, para darmos continuidade aos nossos estudos, às nossas reflexões com base em O Livro dos Espíritos. Ainda nos encontramos em sua introdução, mais especificamente no item de número 7. Já estudamos os itens anteriores da introdução, em especial aquele resumo que Kardec fez no item de número 6, um resumo da doutrina espírita. E aí chegamos no item 7, que no nosso último encontro estudamos uma primeira parte, onde começa Kardec a tratar daqueles opositores à doutrina espírita, aquelas pessoas inteligentes, tidas como sábias naquela época, mas que se colocavam, muitas delas, se colocavam em oposição à doutrina espírita, focados ali apenas nas suas ciências materialistas. E aí Kardec nos chamou a atenção, aqui no início deste item de número 7, que as ciências ordinárias aqui da Terra, elas se assentam nas propriedades da matéria, que se pode experimentar e manipular livremente. E aí ele acrescenta, no entanto, os fenômenos espíritas repousam na ação de inteligência dotadas de vontade própria e que nos provam a cada instante não se acharem subordinadas aos nossos caprichos. Então aqui Kardec deixa muito claro que através e por meio das nossas ciências ordinárias não iremos conseguir estudar, e os sábios daquela época, os sábios da atualidade, não irão conseguir estudar os fenômenos espíritas, porque conforme nos diz aqui Kardec, os fenômenos espíritas ou aquelas manifestações estão fora do alcance das ciências ordinárias aqui da Terra. E com efeito,
O espiritismo está todo na existência da alma e no seu estado depois da morte. Aí ele até cita, faz aqui uma referência que um anatomista pode fazer aquele procedimento de dissecar um corpo humano procurando a alma, que não irá encontrá-la, porque a alma ela não estará ali naquele corpo físico, assim como não está aqui neste corpo físico, ela está apenas ligada através daquele laço fluídico sobre o qual nós já fizemos referência, o perispírito. Então é a alma quem comanda. Ela traz, através do laço fluídico, leva e recebe estas influências ou o comando do espírito ou da alma que aqui está ligada neste corpo físico, mas a alma não está mergulhada aqui neste corpo físico. Então é por isso que Kardec nos fala que pode procurar à vontade aqui neste corpo físico a alma, que não irá encontrá-la. E aí chegamos no ponto em que iremos dar continuidade para encerrarmos este item de número 7, quando Kardec disse da seguinte maneira, que vedes, portanto, que o espiritismo não está na alçada da ciência. Quando as crenças espíritas se houverem vulgarizado, ou seja, popularizado aqui na Terra, quando estiverem aceitas pelas massas humanas, e aí ele colocou entre parênteses, a julgar pela rapidez com que se propagam, esse tempo não vem longe. Então aqui Kardec fez uma suposição que pela rapidez em que as ideias espíritas estavam se propagando naquela época, a popularização, a vulgarização da doutrina espírita aqui na Terra não demoraria tanto. E realmente, principalmente aqui no Brasil, para onde ela foi transplantada, se popularizou de uma forma muito rápida. Hoje nós temos aqui no Brasil, como se diz popularmente, o país mais espírita do planeta Terra, o Brasil. Exatamente por isto é conhecido Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho de Jesus. E aí Kardec acrescenta na sequência que com elas se dará o que tem acontecido a todas as ideias novas que hão encontrado oposição. Os sábios se renderão à evidência. Então aqui Kardec fala que com as ideias espíritas aconteceria e está acontecendo o que aconteceu em relação a todas as ideias novas, em que encontraram opositores ali no início, mas que estes opositores, com o tempo, se renderão a essas ideias novas. E aí ele diz que lá chegarão individualmente pela força das coisas. Então ele diz que essas ideias novas chegariam ao ponto de popularização por força natural das coisas. Até então, será intempestivo desviá-los de seus trabalhos especiais para obrigá-los a se ocuparem com um assunto estranho que não lhes está nem nas atribuições, nem no programa. Então aqui Kardec lembra que forçar estes sábios a mudarem as suas ideias seria perca de tempo, uma verdadeira perda de tempo, porque isto não iria adiantar. Enquanto isso não se verifica, os que, sem estudo prévio e aprofundado da matéria, se pronunciam pela negativa e escarnecem de quem não lhe subscreve o conceito, esquecem que o mesmo se deu com a maior parte das grandes descobertas que fazem a honra da humanidade. Então aqui Kardec lembra que aqueles sábios teimosos que recusavam, que de cara já traziam a negativa para a ideia nova da doutrina espírita, sem mesmo fazer um estudo prévio, estava acontecendo o mesmo que já tinha acontecido
por várias e várias vezes na humanidade, na nossa trajetória, em relação às grandes descobertas. E aí Kardec faz aqui duas referências importantes que pessoas, neste caso, pessoas tidas como sábias, pessoas cientistas mesmo daquela época, foram, de uma certa forma, escarnecidos, foram ridicularizados quando apresentaram em público as suas ideias, as suas descobertas. E aqui ele diz: expõem-se a ver seus nomes, alongando a lista dos ilustres proscritores das ideias novas e inscritos a par dos membros da douta Assembleia, que em 1752 acolheu com retumbante gargalhada a memória de Franklin sobre os para-raios, julgando-a indigna de figurar entre as comunicações que lhe eram dirigidas. Então aqui Kardec faz referência ao ano de 1752 e ao nome de Benjamin Franklin, o inventor ou aquele que descobriu o para-raio. Então aqui ele fala que quando ele lançou esta ideia, apresentou este projeto, esse seu invento, ele foi ridicularizado, que a ideia dele foi recebida naquela assembleia com uma retumbante gargalhada. E ainda ele acrescenta que, neste caso, em relação às ideias novas, aconteceu o mesmo com Robert Fulton, que também apresentou a ideia em escala comercial para o meio de transporte a vapor. Então aqui ele diz que o dasquela outra que ocasionou perder à França as vantagens da iniciativa da marinha a vapor, declarando o sistema de Fulton um sonho irrealizável. Então aqui ele está falando de Robert, que neste caso trabalhou com afinco para realmente popularizar em escala comercial, desenvolver em escala comercial o barco a vapor. Tanto é que teve alguém que acreditou na ideia dele lá pelo final do ano de 1700, que neste caso ele começou a trabalhar nesta ideia, mais precisamente no ano de 1777, no ano de 1800, já que Robert era no caso, um americano que nasceu nos Estados Unidos da América do Sul, ele mudou para a França e ele foi contratado por Napoleão Bonaparte no ano de 1800 para desenvolver o primeiro submarino prático da história. E também Robert teve a oportunidade de conhecer Benjamin Franklin, o inventor do para-raios. Então aqui Kardec faz esses dois lembretes em relação às grandes descobertas que as pessoas daquela época, tidas como sábias, gargalharam daquelas ideias, não acreditaram naquelas ideias. Assim aconteceu com a doutrina espírita, com essas ideias novas. E aí ele acrescenta: entretanto, essas foram questões da alçada daquelas corporações. Ora, se tais assembleias, que contavam em seu seio a nata dos sábios do mundo, só tiveram a zombaria e o sarcasmo para ideias que elas não percebiam, ideias que alguns anos mais tarde revolucionaram a ciência, os costumes e a indústria, como esperar que uma questão alheia aos trabalhos que lhes são habituais alcance hoje das suas congêneres melhor acolhimento? Então aqui Kardec fez referência a duas descobertas científicas do meio ordinário da nossa ciência e que foi recebida assim de uma forma
tão ruim, ninguém acreditou naquelas ideias, imaginemos, e aí ele colocou, imagine se a ideia da doutrina espírita, que está completamente fora da ciência ordinária aqui da Terra, como esperar que fosse recebida de uma forma diferente? E aí ele acrescenta que esses erros desses opositores, neste caso, de alguns homens eminentes na condição de opositores, conquanto deploráveis para a memória deles, não lhes diminuem os méritos dos títulos que obtiveram e que com eles conquistaram a nossa estima. Mas será preciso a posse de um diploma oficial? Kardec questiona, mas será preciso a posse de um diploma oficial para se ter bom senso? Então aqui Kardec conclama para o bom senso em relação à ideia nova da doutrina espírita naquela época. Será que seria preciso um diploma oficial para se ter bom senso? Sem sombra de dúvida que não precisamos de um diploma oficial de uma instituição de ensino aqui da Terra para alcançarmos a condição de bom senso, para termos bom senso. Da mesma forma, ele questiona na sequência, dar-se-á que fora das cátedras acadêmicas só se encontrem tolos e imbecis? Será que fora da ciência ordinária, fora daqueles que conseguiram um diploma oficial de uma instituição de ensino aqui da Terra, só encontraremos pessoas tolas e imbecis? Com certeza não. Existem muitas pessoas sábias que talvez nunca teve a oportunidade de chegar até mesmo a um banco de escola. Talvez são até analfabetas, mas que são verdadeiros sábios. Pessoas que não tiveram a oportunidade de chegar a um banco de uma faculdade, de uma universidade, e que são grandes cientistas. E aí ele faz esse questionamento, e com certeza não é pelo fato de não ter alcançado esta condição que são tolos ou imbecis. E aí ele diz, dignem-se de lançar os olhos para os adeptos da doutrina espírita e digam, ele se dirigindo àqueles sábios contraditores da doutrina espírita naquela época, para que eles se dignassem a pelo menos lançar um olhar para os adeptos da doutrina espírita e que dissessem, que digam se só com ignorantes deparam e se a imensa legião de homens de mérito que a tem abraçado autoriza seja ela tirada ao rol das crendices simplórias. Então aqui Kardec lembra para que aqueles cientistas, aqueles sábios daquela época lançassem um olhar para a doutrina espírita, que iriam encontrar, já na condição de adeptos da doutrina espírita, além de Kardec, que foi um grande educador francês e também um cientista, que muitos outros já estavam ali na condição de adeptos da doutrina espírita. E ainda ele acrescenta que o caráter e o saber desses homens dão peso a esta proposição, pois que eles afirmam forçoso é reconhecer que alguma coisa há. Então eles já tinham chegado à conclusão, naquela época, que alguma coisa existia e que precisava ser estudada. E aí ele acrescenta na sequência, repetimos mais uma vez que se os fatos, aqui Kardec recorre mais uma vez àquilo que não tem condições de se mudar, que são os fatos. Não tem condições você não aceitar, não concordar, mesmo que você não entenda, mas os fatos falam por si mesmos. Então ele diz, repetimos mais uma vez, que se os fatos a que aludimos se houvessem reduzido ao movimento mecânico dos corpos, a indagação da causa física desse fenômeno caberia no domínio da ciência. Então aqui ele fala que se aqueles fatos tivessem ficado simplesmente na movimentação mecânica
da matéria física, de corpos físicos, sem sombra de dúvida que estes fatos, estes fenômenos estariam no campo da ciência, no domínio da ciência ordinária aqui do mundo. No entanto, os fatos não eram esses, não estavam restritos à movimentação de corpos físicos, à movimentação mecânica de corpos físicos. Porém, acrescenta Kardec, porém, desde que se trata de uma manifestação que se produz com exclusão das leis da humanidade, ela escapa à competência da ciência material. Então, os fenômenos espíritas, eles estão fora, estão excluídos das leis da humanidade. Então, escapa à competência da ciência ordinária deste mundo estudar os fenômenos espírita. Elas podem até auxiliarem nestes estudos, complementarem. E aí ele diz ainda, visto não poder explicar-se por algarismos, nem por uma força mecânica. Quando surge um fato novo, que não guarda relação com alguma ciência conhecida, o sábio, para estudá-lo, tem que abstrair da sua ciência e dizer a si mesmo que o que se lhe oferece constitui um estudo novo, impossível de ser feito com ideias preconcebidas. Então aqui Kardec lembra aos cientistas daquela época e da atualidade que toda vez que surgem fatos novos, que estão fora da ciência que você conhece, é preciso que você remova de você aquelas ideias preconcebidas e chegue à conclusão que você tem ali à sua frente um estudo novo, um novo campo de trabalho, um novo campo de investigação que está completamente ou quase completamente fora da ciência ou das ciências que você conhece. E aí ele diz que o homem que julga infalível, a sua razão, está bem perto do erro. Sem sombra de dúvida que qualquer um de nós, se nos colocarmos nesta condição de orgulhosos, nesta condição de infalíveis, sem sombra de dúvida que estaremos muito próximos do erro, ou, neste caso, já praticando ou cometendo um grande erro, porque infalível somente Deus. Então aqui ele lembra isto, que o homem que julga infalível a sua razão está bem perto do erro. Mesmo aqueles cujas ideias são as mais falsas, se apoiam na sua própria razão, e é por isso que rejeitam tudo o que lhes parece impossível. Os que outrora repeliram as admiráveis descobertas de que a humanidade se honra, todos endereçavam seus apelos a esse juiz para repeli-las, ou seja, para a sua razão, este juiz que é a nossa razão. Então, todos aqueles que não aceitaram as ideias das grandes descobertas para a humanidade, assim como ele citou aquelas duas, o transporte a vapor e também o para-raios, todos eles estavam equivocados, mas aquela chamada razão não deixava com que eles acreditassem, eles aceitassem puro orgulho e vaidade, e neste caso, às vezes, até ciúme por não ter sido ele ou eles, o inventor ou os inventores, os descobridores ou aqueles que conseguiram materializar aqui na Terra aquele invento. Porque, em verdade, todos estes inventos, estas descobertas, em verdade, elas já existiam no mundo espiritual. Aquele que foi o inventor, de acordo com o nosso vocabulário aqui da Terra, ele teve, digamos assim, aquela condição de autorização do plano espiritual, ou a condição de mediunidade para materializar aquele invento que já existia no plano espiritual, que talvez até ele trabalhou naquele projeto no plano espiritual.
Então, em verdade, as chamadas descobertas aqui na Terra não são descobertas, são apenas trazidas do plano espiritual e se tornam realidade aqui no nosso plano físico. Então, sem sombra de dúvida que toda essa tecnologia altamente desenvolvida que nós já temos aqui na Terra, ela já existia, às vezes até há séculos, no plano espiritual, a que nós usamos aqui na Terra, comparando com as que existem no plano espiritual, as nossas aqui já estão muito defasadas, porque lá, sem sombra de dúvida, já está muito mais além, muito mais avançada essa tecnologia que nós temos aqui, que classificamos como sendo tecnologia de ponta. Então aqui Kardec fala isto e acrescenta da seguinte maneira, que o que se chama razão, não é muitas vezes senão orgulho disfarçado. Então, aquilo que nós chamamos razão nada mais é que um orgulho disfarçado, um orgulho ferido. No caso, razão, o que se chama razão não é muitas vezes senão orgulho disfarçado, e quem quer que se considere infalível apresenta-se como igual a Deus. Então aqui ele lembra que todos nós, se nos colocarmos nesta condição de infalíveis, nós estamos querendo nos igualar a Deus, porque infalível somente Deus o é. Então aqui ele lembra isto. E aí, para encerrar este item de número 7 da introdução de O Livro dos Espíritos, Kardec ainda acrescenta: dirigimo-nos, pois, aos ponderados. Então aqui Kardec faz um lembrete que ele estava se dirigindo àquelas pessoas ponderadas que duvidam do que não viram, mas que, julgando do futuro pelo passado, não creem que o homem haja chegado ao apogeu, nem que a natureza lhe tenha facultado ler a última página do seu livro. Então aqui Kardec faz este lembrete que ele se dirigia, com estas observações, ele se dirigia em especial àquelas pessoas que, mesmo não sabendo como funcionava ou como funcionaria estas ideias novas, mas que elas estavam abertas, porque elas tinham a certeza que a humanidade não havia ainda atingido aquele seu chamado apogeu do conhecimento, e que também nós ainda não estávamos lendo as últimas páginas do livro da natureza. Em verdade, conforme aqui Kardec colocou, nós estamos lendo ainda estas primeiras páginas desse chamado livro da natureza. Estamos aprendendo, conforme nos dizem os espíritos amigos, estamos aprendendo a soletrar as primeiras palavras deste grande livro da natureza, ou deste imenso alfabeto divino. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, e estarmos constantemente abertos às ideias novas, passarmos tudo pelo crivo da razão, mas sem orgulho, sem vaidade, sem prepotência, e aprendendo constantemente. Conforme nos disse o apóstolo Paulo, é preciso que estejamos abertos e leiamos tudo, pesquisemos sobre tudo, de acordo com as nossas condições, passando tudo pelo crivo da razão e retendo o que for bom. Então é preciso ler tudo e sobre tudo, ver tudo o que está sendo divulgado nas mídias de acordo com as nossas condições e fazendo sempre aquela filtragem, passando tudo pelo crivo da razão, conforme nos dizem os espíritos amigos, e retendo aquilo que for bom para nós, para o nosso progresso, para o nosso esclarecimento, para atender aquilo que Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, porque esta verdade, ela nos chega constantemente por diversos e diversos meios, diversos e diversos canais, às vezes em
em uma frase, ou às vezes até em uma fala que dura vários minutos ou até horas, às vezes ali você consegue alguma palavra, alguma frase que vai ser bom para você, para o seu esclarecimento, irmos encaixando essas pecinhas neste imenso quebra-cabeça divino para o nosso crescimento. Paz aos nossos corações e muito obrigado. E é importante lembrar que, em se falando de religião, nenhuma religião por si só salva ninguém. Não é a doutrina espírita quem irá te salvar. Não é o catolicismo quem irá te salvar. Não são as religiões reformadas quem irão te salvar. Isto que nós chamamos de salvação ou de iluminação espiritual, esclarecimento ou este conhecimento acerca da verdade, quem irá realizar por você é você mesmo, é você mesma, sou eu, é você, somos nós, cada um de nós, buscando em todos os meios, independentemente da crença, independentemente da religião, do credo religioso, nós estamos sempre buscando e temos sempre essas fontes abertas para buscarmos e alcançarmos esta iluminação espiritual. Não busquemos nas religiões a nossa salvação, porque ela está em nossas atitudes. Paz do Cristo conosco sempre e até breve, até muito breve, quando aqui pretendemos voltar a nos reunir em nome do Senhor Jesus para darmos continuidade a esses estudos e a estas reflexões. Paz do Cristo conosco sempre.